Boa noite, pessoal, tudo bem? Que prazer vê-los, faz um tempinho já, né? Fico muito feliz em reencontrá-los aqui. Então, vamos entrando, convidem os seguidores de vocês, quero ver todo mundo convidando os seguidores, compartilhem a live nas redes sociais, sentem o dedo na tela desse celular para esses corações subirem, tá certo? Tamo junto, vamos que vamos? Quero agradecer vocês. Recebi várias mensagens, acabei de fazer uma live pelo Facebook e vou repetir aqui o agradecimento. Muito obrigado pelas mensagens carinhosas, gentis, pessoal notando a minha ausência nas lives, pedindo para fazer mais lives. Então é muito bom saber que a nossa ausência é notada, sinal que nós somos queridos. Então fico muito feliz, obrigado de coração. Infelizmente, ou felizmente, né? Correria do trabalho, do dia a dia, outros projetos, tudo isso tá tirando um pouquinho eu das redes. Mas eu prometo que eu não vou abandonar vocês, tá bom? Continuaremos juntos. Talvez um pouco menos, mas continuaremos juntos, tá certo? Muito obrigado pelo carinho e pelo apoio. Outra coisa importante, ó. Hoje saiu o edital de delegado de polícia do Pará. Duas questões interessantíssimas nesse edital. Primeira, Pará não vai exigir prática jurídica. Então, se você acabou de se formar, se você não quer advogar, se você não tem prática jurídica, é uma excelente oportunidade para você realizar seu sonho e ser delegado de polícia. Não vai ter prática jurídica. Lembrando que a tendência é exigir prática jurídica. Vários estados já estão exigindo, tá bom? Segunda questão interessante do edital do Pará, não vai ter prova oral. Então se você morre de medo da prova oral, eu não consigo falar, eu não sei me articular, é uma excelente oportunidade, porque não vai ter prova oral, tá certo? E a tendência é ser um concurso mais ameno. Por quê? Porque assim como foi em Pernambuco, a banca vai cobrar 2 fases em um único dia. Então em um único dia, você vai matar a fase de testes e vai também matar a peça. Então você vai fazer 2 fases em um único dia. É mais desgastante? É. Só que você vai conseguir deixar para trás de uma vez só 2 fases. Então tem o lado bom e o lado ruim, tá bom? Então ficam aqui essas 2 dicas para vocês, tá certo? E contem comigo, né? Eu vou continuar passando dicas pelo Instagram, pelo Face, pelo Periscope. Em relação aos aulões, o pessoal também pedindo, professor, faz mais aulão, igual você fez para o Pernambuco. Não sei se vou conseguir, em razão da falta de tempo, tá? Se eu conseguir, depois eu comunico vocês, tá certo? Mas valeu de coração pelo interesse. E agora vamos para o tema da live de hoje. Imaginem que Tício está preso. Tício está preso em um presídio do Estado ou em um presídio da União. Tício está preso. Em determinado dia, ele resolve fugir. E para fugir, ele danifica a cela. Ele vai lá, lixa, corta, danifica a cela. Danificou as grades e fugiu. A questão que eu quero deixar para vocês. Afinal de contas, o Tício cometeu ou não o crime de dano? O crime de dano, só para a gente lembrar, ele está lá no artigo 163 do Código Penal. E nesse caso, como houve, em tese, dano contra o patrimônio do Estado ou da União, nós teríamos um caso de dano qualificado. Artigo 163, parágrafo único, inciso 3º. Então a questão é essa. O Tício, ele responde ou não responde por dano qualificado em razão de ter danificado a cela? Essa é a questão que eu quero deixar para vocês. E aí, o que vocês acham? Olha que perguntinha boa para cair na segunda fase. Ou até mesmo na oral. Comete ou não comete o crime de dano qualificado o preso que danifica a sua cela para fugir? E aí, o que vocês responderiam na prova? Tício praticou dano qualificado ou não? E aí, Rogerão, tratorzeiro, que participou do aulão. E aí, comete ou não comete dano qualificado? O que vocês acham?
Sim, um voto. Quem acha que não? Não. Não, sim, não. Tá bem dividido, né? Tá bem dividido. Nanda, não pode falar, sim, não. Bom, vou explicar pra vocês então, ó. Vamos lá. Todo mundo vai de trator pro Pará, hein? Ó, explicar pra vocês então, pra quem tá anotando. Ó a cereja do bolo, ó o ponto nevrálgico, pra quem tá anotando. Vamos lá. A grande divergência para responder essa questão diz respeito à necessidade ou não de ter o dolo específico. Que dolo específico? Intenção de causar prejuízo para a vítima. Tá? Então, para vocês conseguirem responder essa questão, a gente passa por esse problema. O dano, ele exige ou não esse elemento específico? O dano exige ou não a intenção, o ânimos de causar prejuízo à vítima. Esse ânimos, pessoal, na doutrina ele recebe o nome de ânimos nocendi. Anotem aí, ó. Ânimos nocendi significa intenção de causar prejuízo à vítima. Então a grande polêmica gira em torno desse tema. O crime de dano exige ou não exige ânimos nocendi? Intenção de causar prejuízo à vítima. Vamos para a doutrina. O que diz a doutrina? Ó, a doutrina. Nelson Hungria, papa do direito penal. Nelson Hungria falou o seguinte: sim, o crime de dano exige ânimos nocendi. Só pratica o crime de dano aquele que tem a intenção de causar prejuízo à vítima. E Hungria, ele exemplifica com o seguinte caso. Hungria fala assim, ó: pensem no caso de um amigo meu que vai na minha casa, corta os fios da minha campainha. Sem nenhum ânimo hostil, ele fez isso apenas para brincar comigo. Seria correto esse meu amigo responder pelo crime de dano? Entenderam? Então por isso que Hungria fala que é necessário o agente atuar com a intenção de causar prejuízo à vítima. Se não existir ânimos nocendi, não há crime. Essa é a primeira corrente, Nelson Hungria. Vem a segunda corrente, adotada, por exemplo, pelo professor Guilherme de Souza Nutti, desembargador do estado de São Paulo. Guilherme de Souza Nutti diz o seguinte: o crime de dano não exige ânimos nocendi. Se nós analisarmos o artigo 163, esse tipo penal, não consta no 163 a exigência de dolo específico. Não consta a exigência de elemento subjetivo específico. Então, para o Nutti, é desnecessário ter a intenção de causar prejuízo. Doutrina, nós temos, então, Nutti versus Hungria. Há vários autores, tá, pessoal, que adotam Hungria, que adotam Nutti. Eu estou citando apenas dois para ficar simples para vocês. E a doutrina? O que diz a doutrina? Acabamos de ver. E a jurisprudência? O que diz a jurisprudência? A divergência, assim como há na doutrina. Nós temos de um lado o STJ e do outro o STF. O concurseiro pira, né, quando STJ e STF divergem. Quando eles divergem, os concurseiros piram e as bancas adoram. Então, para quem está anotando, ó, o STJ já proferiu julgado no seguinte sentido: por STJ, é sim necessário ter ânimos nocendi. Então, para o STJ, o dano, o crime, só vai ficar caracterizado se existir o ânimos nocendi, se existir o dolo específico. Se o preso danificou a cela para fugir, está claro que ele quis apenas fugir. A intenção do preso não foi causar prejuízo ao Estado. Ele encontrou apenas um meio de obter o fim maior, que é a fuga, que é a sua liberdade. Então, para o STJ, é necessário ter ânimos nocendi. Em outras palavras, se o preso danificou a cela só para fugir, ele não cometeu o crime de dano, tá? Porque ele não atuou com ânimos específico de causar prejuízo ao Estado. Então, para o STJ, o preso que danifica a cela não comete o crime de dano.
Isso para STJ. Quem quiser ver o acórdão, ó, anotem aí. STJ-HC 135188. 135188. 135188, tá? 135188. Isso, Samia. Isso aí. E o STF? O STF adotou posição em sentido oposto. STF entende que a corrente do professor Nutt está correta. O STF falou assim, ó, se o preso danificou a cela para fugir, não importa, ele cometeu o crime de dano, cometeu dano qualificado. Não é necessário para o STF avaliar se ele agiu ou não com ânimos nocente. Para o STF, basta o dolo genérico. Não é necessário ter dolo específico. Não é necessário o agente querer causar prejuízo ao Estado, tá? Então o STF adota a outra corrente, tá certo? Então são essas as divergências que nós temos na doutrina e na jurisprudência. Se cair na sua prova, você já sabe, é só fundamentar, é só citar essas duas correntes. Na doutrina, você pode pegar como exemplo Hungria, que é um grande nome, que fala que é necessário ter o ânimos nocente. Ou Guilherme de Souza Nutt, para defender a outra corrente, que fala que é desnecessário ter o ânimos nocente. E STJ acompanha Hungria, STF acompanha Nutt, tá? Então, se cair na sua prova, você já sabe como tirar uma nota boa, tá certo? Então é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Conseguiram compreender? Ficou fácil? Tranquilo, né? Ficou bem simples, né? Mastigadinho, mastigadinho. Isso, exatamente. Deu para entender, né? Ficou simples. Mais uma super dica para vocês anotarem aí no nosso caderno de estudos, tá certo? Passando o trator sempre, né? Ó, para quem não segue, segue lá nas minhas redes, tá certo? E eu acho que a razão está com STF. Eu prefiro a corrente do STF e do professor Nutt. O tipo do 163 não exige ânimos específico, não exige o dolo específico. Com a devida vênia, essa é a minha posição, tá certo? Para quem não me segue ainda, ó, segue lá no Instagram, no Periscope, no YouTube e no Snap. Delta Thiago com TH, tá certo? Tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu pela companhia, fiquem com Deus, boa noite. Acabei de chegar do plantão. Até a próxima e bora passar o trator. Abração, meus amigos.